Bom, eu vou tirar uma foto aqui, não está funcionando porque o meu papelzinho é um PDF, mas vai dar certo aqui. Quer ver, Pipo? Dá uma olhada aí que eu vou te mostrar uma coisa. Entre as coisas faladas, o Santos tirou dinheiro do fundo Neymar, né, pai do Neymar, para esse monte de contratação que foi feita. Ontem foi feita a rescisão do contrato do Gil e tal, muitas contratações nesse meio. A gente vai falar aqui se isso vai ajudar ou não o Vojvoda a tirar o Santos dessa situação constrangedora no Campeonato Brasileiro. Mas foi apresentado na semana passada ao Conselho Deliberativo as contas do segundo trimestre. Aí, ó, Pipo, vamos lá. Custos operacionais do departamento de futebol. Em janeiro, o custo é de 35 milhões, em fevereiro ele sobe para 63 de custo, depois baixa para 55, 54, 60, e em junho tem um déficit de menos 3 do departamento de futebol. Aí, ó, a explicação do clube é: a redução dos valores em junho ocorreu pela reclassificação da despesa de direito de imagem do atleta Neymar, decorrente da renegociação do contrato vigente até o final do ano. Como a contabilidade do clube segue o regime de competência, os valores entre fevereiro e maio foram ajustados em junho para refletir as novas condições contratuais. Piperno, a dívida com o Neymar, que ganha 20 milhões por mês, ela não foi contabilizada em março, porque ele entrou em maio. Faz a conta. Menos 20 em março, menos 20 em abril, menos 20 em maio. Aconteceu o quê em junho? Menos 60 milhões. Claro, exatamente. Mas tá tudo certo. O Santos acha que sim, né? É aí que tá o negócio. Isso aí é um buraco sem fundo, o que também desmente o argumento de que, bom, com o Neymar as receitas vão se multiplicar a tal ponto que essa operação vai se tornar rentável para o clube. As receitas, de fato, aumentaram, mas mesmo assim o clube é deficitário. Eu estou aqui com o papelzinho, quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês, porque, ó, eu vou ler aqui, eu vou mostrar que eu tenho aqui o relatório do trimestre de 2025. Então, estou lendo aqui folha por folha, só que é um PDF, eu devia ter tirado uma foto antes para mostrar para vocês. Aí vem lá. As receitas, Piperno, que começam com uma expectativa da contabilidade de 95 milhões, em junho desse ano foram de 41 milhões. Porque no começo do ano, o Santos recebeu dinheiro de patrocínio, de venda de jogador, de cota de Série A, porque o Santos voltou para a Série A. Então, cotas diferentes. Então, ó, as receitas foram assim: janeiro, 95 milhões. Fevereiro, 33. Aí tem um salto em março, 46 em março. Em abril, cai para 26. Em maio, sobe para 55. E em junho, cai para 40. Então, um fluxo bem irregular e irregular de despesas da contabilidade do futebol. Ao mesmo tempo que o custo operacional, que está no positivo, cai para o negativo em relação ao departamento de futebol. As despesas administrativas, defende o clube, caíram quase 40%. Então, deve ter cortado o pessoal, etc. e tal. Mas isso ainda não é o suficiente para o Santos estar operando no vermelho. O endividamento geral no período foi de 36 milhões. Então, o que mostra que o Santos já corta na carne ao reduzir bastante essas despesas em mais de um terço. Isso é um corte significativo. Mas aí, o Santos não detalha a razão da oscilação dessas receitas. Eu tenho uma suspeita. A presença do Neymar, desde o começo, ela atraiu também muitos patrocínios pontuais. Só que o Neymar, nesse período, nesses meses de baixa, ele perdeu e ficou fora de vários jogos. Estava contundido, estava lá se recuperando, e em junho tem a parada para a Copa do Mundo. Então, também o time entrou menos em campo. Então, eu acho que o fato do Neymar ter ficado parado em boa parte do primeiro semestre afetou e muito esse faturamento pontual, né? Essas receitas pontuais com as quais o Santos sonhava.
Ô, Pipo, eu vou pôr um papelzinho aqui, porque esse eu faço questão. Tirei uma foto agora, talvez não tenha qualidade suficiente para ler, eu leio no meu telefone, porque essa não é uma conclusão da Marília, tá bom? É uma conclusão do Conselho Fiscal do Santos. Uma das coisas que o relatório traz, né, do Conselho Fiscal, o relatório é um documento oficial do clube, não é uma coisa que a gente está falando, é um documento oficial do clube. É que diminuiu, por exemplo, a quantidade de sócio-rei, que é uma coisa que se imaginava explodir pela presença do Neymar. Não, ela diminuiu no período. Menos gente paga o sócio-torcedor do rei, do Santos, que chama sócio-rei, e o rei é o Pelé, viu? Só para deixar claro que o rei é o Pelé. Aí, Pipeno, olha a conclusão do papelzinho, hein? Assinado, tal. O presente relatório aponta um déficit trimestral de R$ 42.999.396. A previsão orçamentária, que será revisada até novembro, quer dizer, um mês antes de acabar o ano, indicava déficit de 38 milhões para o segundo trimestre. Considerando o período, entre o valor orçado e o realizado, já está mais 29,51%. Verifica-se que os maiores gastos que contribuem para o déficit referem-se à aquisição e aos salários dos jogadores. Eu conto ou você conta, Pipo? Quem é que ganha mais, né? Então, mesmo assim, cumpre-se recomendar novamente um maior rigor no controle de gastos e receitas, com consequente adequação ao déficit previsto pela peça orçamentária. Lembrando que esse documento é do dia 30 de junho. Depois disso, o Santos contratou todo mundo que vocês estão vendo, mandou mais um técnico embora, mais uma rescisão. Então, a previsão orçamentária, que já previa um déficit nesse ano, e já estava acima do déficit previsto, ainda inclui aí esse monte de rescisão de contrato que tem que pagar, esse monte de contratação que tem que pagar, e mais o salário do contrato que foi estendido até dezembro. E sem contar que contratou um técnico que provavelmente é mais caro do que aquele que saiu. Então, realmente, as despesas... E vejam, o Santos ele tem uma limitadíssima capacidade de geração de receitas, até porque o Santos só consegue arrastar grandes públicos quando joga, por exemplo, no Morumbi. Na Vila, o Santos não vai fazer bilheteria suficiente para pagar, por exemplo, o salário olha, se você pegar a receita líquida de um jogo do Santos na Vila, não deve pagar, por exemplo, o salário do Brasão. Não estou nem imaginando do Neymar ou de alguma outra estrela. E o Santos teve proposta pelo Brasão, falou não. Ok, sim. Acho que tinha que falar não mesmo, só que, né? Até porque a realidade do Santos é se livrar da ameaça de rebaixamento. Se começar a liberar jogador titular e tal, vai ficar um pouco mais complicado. Teve um alívio agora com a saída do Gil e tal, mas também chegaram outros jogadores. E tem uma coisa, o Santos vai fazer poucos jogos até o final do ano. Isso significa também menos dinheiro entrando. Time de futebol precisa jogar para fazer caixa. Pipo, tem uma coisa aqui muito curiosa, que eu procurei com lupa referências à utilização de dinheiro de fora do Santos. Não tem. E a gente sabe que tem. Né? Pagar a reforma do CT, não sei o que lá, está sendo custeado pelo empresas e empreendimentos Neymar. Aí o custo com o elenco profissional. Janeiro, começa o ano, contrata o Pedro Caixinha, porque o Carille não era o suficiente depois de subir da Série B. O custo do elenco profissional em janeiro foi de 3 milhões, foi de salário. Imagem, 3 milhões e 500. Salário, 7 milhões. Então, a folha do Santos em janeiro era de 10 milhões e meio. A folha do Santos, em fevereiro, com a chegada do Neymar, e foi só a chegada do Neymar a diferença, pulou para 35 milhões. E essa folha salarial segue 35 milhões, 35 milhões, 35 milhões até junho, quando acaba o primeiro contrato com o Neymar. Então, entrou 25 milhões na conta, Pipo. Não, entrou... e saíram do caixa 25 milhões a mais. Ou seja, o Santos ele tem uma folha salarial pelo menos parecida com a do Palmeiras. 35 milhões é a folha salarial do Santos. Então, é compatível com a do Palmeiras. Está escrito aqui, ó. É isso aí. São dados oficiais. É compatível com a do Palmeiras.
provavelmente é a segunda ou a terceira maior do futebol brasileiro. É isso. O Santos, que luta para não ficar no Z4, ele gasta de salário mais ou menos o que gasta o Palmeiras. É bastante. Só que o Palmeiras apresentou o resultado até julho, os 7 primeiros meses do ano, as receitas já superam a marca de R$1 bilhão, 1 bilhão cento e pouco, e o superávit está acima de 350 milhões de reais. Então, o Palmeiras, que tem um superávit desse tamanho, ele tem uma folha salarial parecida com a do Santos. Aí, Pipo, eu achei curioso uma parte, apesar de não estar nada discriminado, que é o item 12.2, cartões corporativos. Lá também tem, né? Que bacana. Mas aí está escrito o seguinte: o clube detém 2 cartões corporativos. Só? Todos os cartões foram analisados. E não tem nada, a linha. Só tem 12.2, olha lá. Eu acho que os torcedores... cartões corporativos. O clube possui 2 cartões corporativos, mas não tem nada, zero. Quanto gastou, quanto não gastou, quem gastou, quem tem. Quem quer? O Marcelo Teixeira, mas quem? Ou não é o Marcelo Teixeira? Quem tem os cartões corporativos? Se o clube tiver só 2, parabéns para o Santos, mas assim, carece de mais informações. Né? Tudo bem, esse é um relatório do Conselho Fiscal, trimestral, para prestar contas para o Conselho Deliberativo. O documento oficial precisa ser apresentado até o ano que vem para prestar contas, então isso é uma questão que se repete. Mas é curioso que não tenha nada ali. Só tem dizendo que tem, Pipo. Quanto gastou, quanto não gastou, não está em nenhuma linha do... Imagino que perto do que é o resto, talvez não seja considerável, mas no momento em que cartões corporativos tomam conta da imprensa esportiva, o assunto, talvez fosse a hora de todo mundo que está aqui nessa timeline cobrar dos seus diretores. Quem tem corporativo? Como é que vocês gastam com cartão corporativo? Talvez fosse bom para todos os clubes saberem quem tem corporativo ou não. Ô, Pipo, a Leila ganhou um prêmio, né? Associado, né? Acho que o associado ele tem a obrigação de ter acesso a esse tipo de informação.